Durante boa parte da minha vida, até meus 31 para 32 anos, eu fiz parte de uma denominação que acredita que o corpo humano, que o ser humano, no caso, é dividido em apenas duas partes, corpo e alma ou corpo e espírito, o que na teologia se chama dicotomia. E a partir de 2006, eu passei a fazer parte de uma denominação e as seguintes, das quais eu comecei a fazer parte também, acredito nisso, que o ser humano, na verdade, é dividido em três partes: corpo, alma e espírito. O corpo é a parte física mesmo, é dividido em cabeça, tronco, membros, os órgãos, enfim, a parte realmente de que você pode palpar, que você pode sentir, que você consegue ver e interagir com ela. E a alma é composta por três partes: mentes, emoções e vontade. Então essa é a parte do intelecto, a parte emocional e a parte dos desejos. E finalmente temos o espírito. O que seria o espírito? Espírito é o fôlego da vida, aquilo que Deus colocou no ser humano, que vem do próprio Deus no caso, que Deus colocou no ser humano para poder fazê-lo viver. E a partir do momento que a pessoa deixa de existir, a pessoa morre, esse espírito volta para Deus. E podemos evidenciar isso por meio de dois textos bíblicos do Antigo Testamento. O primeiro relato da criação está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Ou seja, a partir da combinação entre corpo e espírito surgiu a alma. Mais uma prova do poder criador de Deus. Que o poder criador de Deus é tão grande e tão maravilhoso que por meio da soma de dois ingredientes, que é o pó da terra, que é o corpo, a massa no caso, moldada por Deus, e o fôlego de vida, que é o espírito, mandado pelo próprio Deus, soprado no ser humano pelo próprio Deus. A partir da combinação desses dois em componentes, surgiu o terceiro, que é a alma. E lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, eu lerei do versículo 1 ao 7 para contextualizar a situação. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Aqui o Salomão falando da velhice. No dia em que tremerem os guardas da casa, no caso os pernos, e se com vários homens fortes, e cessarem os moedores, aqui está falando dos dentes, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, que está falando dos olhos, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temer o que é alto, e houver espanso no caminho, florescer a amendoeira, se não me engano, aqui está falando dos cabelos brancos. E o gafanhoto foram pesos e pereceram o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui está falando do corpo se decompor e voltar à terra, como que de fato acontece quando o corpo, após a morte, o corpo se decompõe, e se ele não é enterrado, se ele não é sepultado devidamente no caixão, ele é enterrado assim, sem nada, só o corpo na terra, a terra o absorve, o corpo se decompõe, fica só os ossos também, após muitos anos, acabam se decompondo também. Se bem que o que resta dos ossos, no caso, é o cálcio, né? Os ossos são divididos em duas partes, que é a parte celular, que é a parte óssea, a parte do cálcio mesmo, do mineral, aí sobra só o mineral. Mas de qualquer maneira o corpo se decompõe, volta à terra, e o espírito que tinha vindo de Deus, a partir do momento que a pessoa morre, volta para Deus. Aí vem a pergunta: aí a alma, para onde vai? Existem muitas controvérsias com relação ao ensino da alma, mas o que a maioria dos teólogos, a maioria dos pastores, enfim, a maioria dos estudiosos da Bíblia acreditam, e eu creio que é verdade, é que a alma fica reservada
num lugar. Você vê lá na parábola do rico e Lázaro exatamente o que acontece com a alma entre a morte e a ressurreição, ou para a vida eterna, para o tormento eterno. Então a alma dos justos fica no seio de Abraão, fica no paraíso, e a alma dos ímpios fica num lugar de tormentos, que não seria o purgatório, mas seria um lugar de tormentos, que nem se compara com o lago de fogo e enxofre, que é realmente o destino final dos ímpios e do diabo. Então a alma fica nesse lugar que alguns chamam de estágio intermediário, aguardando a ressurreição, seja para a vida eterna, ou seja para o tormento eterno. Mas aí alguém pode perguntar, mas no Antigo Testamento alma e espírito são sinônimos. De fato, na poesia hebraica, alma e espírito aparecem como sinônimos, porque existe um modelo de poesia hebraica, eu não lembro o nome agora, onde aparece um substantivo, aparecem dois substantivos nesse poema, no caso, nesse verso, onde um substantivo aparece com uma determinada qualidade ou fazendo determinada coisa, e outro substantivo sinônimo aparece complementando, reforçando o substantivo citado anteriormente. Então, de fato, no hebraico, na poesia hebraica, alma e espírito aparecem como sinônimos, mas se você for falar no grego, no Novo Testamento, alma e espírito são distintos, como eu provarei aqui nas cartas na primeira carta dos Tessalonicenses, por exemplo, no capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, aqui não está falando espírito ou alma, está falando espírito e alma e corpo, está dividido em três, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo falando a respeito da glorificação do corpo, da alma purificada e do espírito novamente soprado por Deus naqueles que mortos, né? Os mortos, na ressurreição dos mortos, quando Jesus vier, o espírito será soprado novamente nos mortos e eles reviverão com os corpos glorificados. Ele está falando dos justos, obviamente. Os justos ressuscitarão, receberão novamente o fôlego de vida de Deus com os corpos glorificados e a alma purificada. E os vivos que permanecerem vivos na volta de Jesus serão arrebatados, ou seja, num instante, num abrir e fechar de olhos, os corpos serão transformados e as almas serão purificadas para poderem encontrar com Jesus nos ares. E aí a carta aos Hebreus também mostra uma divisão clara entre alma e espírito, aqui agora falando especificamente de alma e espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz o seguinte a respeito da Bíblia, a palavra de Deus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É claro que alguns, né, dicotomistas questionam, mas juntas e medulas são sinônimas. Na verdade não, medula, você sabe muito bem que medula ou é a espinha, no caso, a parte central, que o miolo que fica entre a coluna, que fica dentro da coluna vertebral, por exemplo, o cérebro, do cérebro sai a medula espinhal, que fornece eletricidade, fornece energia, no caso, impulsos elétricos para o restante do corpo. E existe a medula óssea, que é aquela parte central dos ossos, onde é produzido o sangue, de onde se extrai o material para ajudar, para salvar vidas daqueles que estão com leucemia, por exemplo. E as juntas, obviamente, é isso aqui, o cotovelo, o joelho, aqui, isso aqui é uma junta. Então, juntas e medulas não são sinônimos. Então, realmente, aqui o texto está falando de alma e espírito como duas coisas diferentes, que só podem ser separados pelo próprio Deus. Aqui, no caso, a palavra de Deus. E, finalmente, temos é claro que existem vários textos que mencionam o espírito, alma e corpo, mas eu quis destacar apenas alguns, só para esse vídeo não ficar longo demais. Mas a carta
de Tiago, capítulo 2, versículo 26, fala sobre a divisão entre o espírito e o corpo. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Aqui fala do espírito como fôlego de vida. E aqui fala do corpo, o organismo. É claro que aqui tem que ver o original grego, né? Como o que significa a palavra corpo aqui, mas eu creio que o corpo nesse caso aqui seriam o corpo e a alma. Porque quando no caso o corpo está sem o espírito, o corpo se decompõe e a alma vai para outro lugar, que é o estado intermediário, segundo creem a maioria dos teólogos, estudiosos da Bíblia. Mas de qualquer maneira que fala sobre o corpo físico e o espírito que volta para Deus. Mas esse é um vídeo que eu quis gravar apenas para esclarecer por que eu sou tricotomista, ou seja, por que eu acredito que existe espírito, alma e corpo. Os dicotomistas não são muitos, eu creio que os reformados, de maneira geral, principalmente os presbiterianos, eles são dicotomistas, mas eu creio que a maioria dos cristãos de outras denominações são tricotomistas. Então esse vídeo é mais para esclarecer mesmo, para lançar uma luz a respeito desse tema que acaba servindo de debate no meio cristão. Agora parece que não estão falando muito sobre isso, mas existe uma briga, uma discussão, uma treta no meio teológico a respeito dessa divisão entre alma, corpo, alma e espírito, se espírito e alma são sinônimos, enfim. Mas foi mais para esclarecimento mesmo. Se você gostou desse vídeo e crê que esse vídeo é importante para reforçar sua fé em Deus, até mesmo para estudo teológico, curta esse vídeo, compartilhe, se for isso, que Deus abençoe e até que você quiser.